a maioria das mulheres pode engravidar e se tornar mães, né? Como o narcisista é uma figura que manipula o outro, que usa o outro como objeto para seu autoengrandecimento, então eu acho que uma reflexão interessante que a gente pode fazer é: e essa mãe, essa mulher narcisista que se torna mãe, como é que ela vai agir com o seu filho? Que mãe é essa mãe narcisista? Né? E você pensa, será que eu conheço alguma mãe narcisista? Será que a minha é narcisista? E todo mundo fica refletindo. Você pode falar um pouquinho sobre mães narcisistas? Se a gente pensar assim, o quanto é difícil lidar com o narcisista, né? Eu falei, o quanto é difícil você atender um cliente narcisista, o quanto é difícil você se relacionar com um narcisista, namorar, casar com um narcisista. E agora que a gente falou o quanto a nossa criação é importante na formação da nossa personalidade, se a gente pegar tudo isso e pensar, e se eu tiver uma mãe narcisista, como é essa mãe narcisista? Como é que fica a cabecinha dessa criança? Porque a mãe narcisista, em primeiro lugar, ela vai ser dona da verdade. Então, ela vai estar sempre certa. Uma coisa é você, numa discussão acadêmica, no seu colegiado, discutir com um narcisista e bater de frente com ele e poder mostrar que ele está errado com base em uma série de evidências. E não adianta, né? Que ele se faz que está certo, deve ser uma discussão. Não adianta, mas você ainda tem condições de discutir. E talvez as outras pessoas ali presentes percebam que você está certa, né? Que você... Agora, como é que a criança fica? Aquela criança que muitas vezes não tem voz, porque existe uma relação aí de hierarquia de mãe e de filho. Como é que a criança vai debater com essa pessoa que acha que está sempre certa? Ou que simplesmente manda calar a boca, que não quer ser questionada, que muitas vezes pode, inclusive, utilizar da violência, né? Um tapa na boca para calar essa criança, porque ela não admite ser contestada. Então, tem essa mãe que ela é dona da verdade, ela está sempre certa. Em determinadas fases, pode existir um processo de competição com os filhos. Isso pode acontecer muito, por exemplo, com mulheres que são mães de meninas. Tem aquela imagem da narcisista, que é a madrasta da Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu, quem é mais bela, existe alguém mais bela do que eu. No momento que ela percebe que Branca de Neve cresce, está ficando uma mulher e está ficando mais bonita que ela não admite aquilo. Então, isso acontece muito na rivalidade entre mãe e filha, porque a mãe narcisista, quando percebe que aquela menina está se tornando uma mulher, e muitas vezes uma mulher bonita, ou uma mulher que aqui começa a questioná-la, ela não admite isso. Lembrando que o narcisista ele tem uma certa dificuldade de lidar com o envelhecimento, com esse processo nosso de decrepitude, que palavra terrível, mas é verdade, né? O processo de envelhecimento é um processo de decrepitude. Então, o narcisista ele tem muita dificuldade em lidar com esse processo de envelhecimento, e ao mesmo tempo que essa mãe está envelhecendo, a filha está florescendo. Então, pode ter sim essa competição, essa rivalidade, e existe um processo de anulação do outro. O pai ele pode anular o filho não tem vontade, o filho não tem querer, o filho não escolhe o que gosta, o filho não vai poder escolher a faculdade, porque esse pai ali ele vai ser dono da razão e dono da verdade. Muitas vezes os pais narcisistas eles não respeitam a individualidade dos filhos, não respeitam a privacidade dos filhos. E aí o que acontece com essa criança? Essa criança ela desenvolve um sentimento de inadequação no mundo, uma autoestima extremamente frágil, porque lembra que nosso valor muitas vezes ele é medido em relação ao olhar do outro. A gente falou muito disso naquela live. Só que esse olhar do outro o tempo todo está se autoengrandecendo e diminuindo essa criança. Então, essa criança ela pode ficar com autoestima muito frágil e esse sentimento de inadequação muito grande.
Então, se conviver com um narcisista é difícil, ser criado por um narcisista, um pai narcisista, uma mãe narcisista, é mais difícil ainda. E considerando, Raquel, que no caso, por exemplo, de filhas mulheres, se a mãe é narcisista, para uma filha mulher, o modelo de perfeição é a mãe, né? E o primeiro grande amor, ou seja filho ou filha, é a figura da mãe. Se essa mãe é narcisista, ela se expressa como maravilhosa, mas os outros não são maravilhosos, né? De uma certa forma. Será que meu primeiro amor primeiro, será que ele foi correspondido? E se eu quero me espelhar, me identificar no sentido que eu preciso introjetar essas características, mas eu sinto que eu não estou à altura dela, né? Como que eu posso me identificar com essa pessoa que se coloca num patamar muito superior a mim e que muitas vezes me diminui? Porque lembra que o narcisista ele pode fazer isso, ele pode diminuir o outro como uma forma de, no momento, deixa eu encaixar aqui, no momento que eu diminuo o outro, eu fico num patamar mais elevado do que o outro. Então, é muito complicado para a menina crescer com essa sensação, né? De que a mãe está sempre certa, de que a mãe é maravilhosa, de que a mãe sabe tudo, e eu estou sempre errada, e eu não sou boa o suficiente, não sou boa como ela. Eu li um livro da Virginia Kozer, eu até a convidei para ministrar uma live, né, sobre narcisismo materno. A live dela vai ser agora em julho. Quem não está inscrito, já se inscreve, já aciona o sininho para entender um pouco mais sobre o narcisismo com relação às mães. E ela explica que geralmente quando essa mãe narcisista ela tem 2 ou 3 filhas, ela escolhe uma como a preferida, outra como a bode expiatório, e outra como uma filha neutra, né? Aquela que não tem muita função. E essa filha preferida é a filha que ganha presentes, que ela elogia, que é a parceira dela. E aquela filha bode expiatória é a filha em que ela despeja a raiva, né, o ódio, o descontentamento. Geralmente ela tem um sentimento muito negativo por aquela filha, né? Então essa criança, essa menina já cresce com o sentimento de que ela não é boa o suficiente. Então, a autoestima já fica comprometida, né, Raquel? Porque olha o mecanismo. Se eu não me dou bem com nenhuma das minhas 3 filhas, se eu tenho uma relação conflituosa com as 3, pode ser que o problema esteja comigo. Mas se eu consigo eleger uma como minha aliada, né, uma para dizer que eu tenho uma relação maravilhosa, aí o problema está com a outra, que eu não tenho essa relação, o defeito está com a outra, porque com essa eu consigo ter. Então, essa outra que é o bode expiatório, ela passa a estar numa condição de desigualdade extrema, tanto em relação à mãe quanto em relação àquela irmã, que muitas vezes vai ser elogiada porque se parece com a mãe ou porque faz as coisas que a mãe quer, né? Enquanto a outra está totalmente inadequada nessa família. Tem filmes fortíssimos, legais para a gente fazer uns vídeos aí, hein? E comentar, muito interessantes. O filme Fuja, por exemplo, que está na Netflix, fala de uma mãe. Gente, é bom lembrar que os transtornos, às vezes, eles vêm associados, né? Assim como o transtorno do espectro do autismo, muitas vezes vem associado com alguma comorbidade, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Ou então com a deficiência intelectual. Da mesma maneira, os transtornos podem estar associados, né? E é muito comum o narcisismo, o transtorno de personalidade narcisista, estar associado tanto ao transtorno de personalidade antissocial, psicopatia, quanto, por exemplo, com o transtorno bipolar, né? Eu conheço, né, pessoas que têm esses transtornos associados. Raquel, nesse filme Fuja, a mãe, além de ter um transtorno do narcisismo, né, a gente vê de uma forma bem forte do filme, ela tem a síndrome de Munchausen por procuração, né? Ou seja, ela quer aparecer, ela quer que as pessoas notem e engrandeçam ela, mas ela usa a filha para isso. De que maneira? Ela faz a filha ficar doente
para que ela seja vista como uma santa, uma cuidadora, né? Isso parece loucura. Como é que uma mãe faz um filho ficar doente para poder se sair de boa, de cuidadora, de santa? Gente, isso é uma coisa real que acontece, está no DSM esse transtorno, né? A síndrome de Munchausen também está listada. Tem, inclusive, um filme baseado num caso real, né, da Didi, da Gypsy, né? A Didi, ela era a mãe que fazia essa filha Gypsy desde pequenininha tomar muitos medicamentos. Eu não sei se ela era técnica de enfermagem ou era enfermeira. Eu sei que essa filha ficava tão debilitada que andava numa cadeira de rodas. E durante muitos anos, aí quando essa filha ficou adolescente, ela descobriu que ela não era originalmente uma pessoa doente, mas que a mãe a envenenava, né, com medicações que faziam relaxar os músculos, então ela já não conseguia mover a perna e tal. E aí ela matou, a própria mãe, a Gypsy, matou, e até hoje a Gypsy está presa. Né? Então é um fato real. Tem um filme antigo, Mamãezinha Querida, e tem um filme novo que fala sobre essa relação, uma série também, tem série. Então, tem muitas coisas interessantes, Raquel, para vocês. Todas essas dicas. Todas essas dicas aí de Você filme. sabe que eu sou louca, apaixonada por filmes e séries, né? Eu não assisto novela, mas eu devoro, e você também faz a mesma coisa. A gente faz desde adolescentes, né? Na época que era VHS, a gente pilhas de filmes. Semana, locava, 7, 8. Hoje dá para maratonar muito mais, né? Que tem Netflix, tem Globoplay, Prime, é muito bom, é muito bom. Então, Raquel, eu fico imaginando, já que existem essas mães narcisistas, a mãe narcisista de uma criança autista. Uma pessoa com transtorno do espectro do autismo é uma pessoa que, dependendo do indivíduo, porque o transtorno ele varia de indivíduo para indivíduo, pode ter dificuldade de abstração, pode ter dificuldade de entender os sentimentos e os pensamentos do outro. Então, se essa pessoa narcisista ela tem má intenção e vai usar aquele indivíduo autista, ele não vai perceber. Porque ele não vai ver a maldade, ele não vai ver a intencionalidade. Se até um filho que não é autista, ele não percebe porque ele acha que a mãe é perfeita, ou se o pai for o narcisista, o pai é uma figura perfeita e que o defeito está nele. Imagine uma pessoa com transtorno do espectro do autismo, uma pessoa autista, que já tem essa dificuldade de entender os pensamentos e sentimentos da outra pessoa. Não vai notar, né, Raquel? Alguém vai ter que avisar. Mas quem é que vai ver e vai avisar? Imagine aí essa situação. Porque muitas vezes o narcisista também ele sabe dissimular. Então, ele age de uma forma ali com o filho, mas na frente de outras pessoas, as pessoas falam, nossa, né, que mãe maravilhosa, que pai maravilhoso. Então, é isso que você falou. Quem é que vai notar? Quem é que vai observar isso? E, às vezes, o autista ele tem essa leitura muito literal das coisas, e ele realmente não pode perceber o que está por detrás disso, ou essa maldade oculta, essa violência que muitas vezes é uma violência psicológica ou uma violência moral. Então, por ele talvez ter uma dificuldade maior em identificar todas essas nuances, ele pode ficar ainda mais vulnerável diante dessa mãe autista. Se a gente pega tudo isso que eu falei do narcisismo, e se a gente pensa num autista, a gente percebe o quanto isso pode levar tanto a um sofrimento, quanto a uma dificuldade de desenvolvimento, de crescimento, de exploração de todas as suas possibilidades, né, que ele poderia explorar, no sentido que essa criação vai limitá-lo. Raquel, e a gente vê muitas pesquisas e a medicina está aí, as ciências médicas, e mostra para a gente que as pessoas com deficiência, inclusive as pessoas com transtorno do espectro do autismo, elas são mais vulneráveis, né? Porque elas têm dificuldades, ela tem alguns tipos de deficiências ou alguma deficiência que faz com que, de alguma maneira, ela tem que enfrentar de uma forma mais difícil algumas situações.
Então, precisa de muito cuidado dos pais, muito amor, né, muita dedicação. E o transtorno do espectro do autismo, a presença do transtorno da família, não a pessoa, mas o transtorno, faz com que as pessoas fiquem mais cansadas, mais exaustas, gastem muito dinheiro com terapias, tenham que dispor de tempo, mães param de trabalhar por conta disso. Então, eu fico imaginando, se essa mãe é narcisista ou esse pai, não vai fazer isso, não vai se dedicar, né? Não vai se dedicar. E por mais que a gente pense, nossa, deve ser horrível ser pai de um filho autista. Raquel, algumas pesquisas eu estava lendo indicam que a maioria desses pais e mães, a maioria são mães, né, falam que os filhos foram presentes de Deus, que foram grandes, que têm sido e são grandes lições de vida, que são pessoas maravilhosas, carinhosas, que trouxeram significado para a vida deles. Então, gente, tudo há uma razão de ser, né? A gente costuma olhar de primeira mão, nossa, isso é terrível, mas por trás, quais são os ganhos, né? Qual é o ensinamento e o carinho e o amor que essas pessoas trazem? Porque uma pessoa não é um transtorno, né, Raquel? Uma pessoa é um ser É muito integral. mais do que isso. E é um aprendizado fantástico. Acredito, sim, que é um presente. E eu acho que de todas as situações a gente pode tirar algo bom. Até quem cresceu realmente com uma mãe narcisista, né? Talvez aprender a lidar com tudo isso desde a infância, de alguma forma tenha fortalecido algumas coisas ou te deixe um pouco mais preparada para poder identificar um narcisista na fase adulta, embora aconteça muito frequentemente de se eu tenho um pai ou uma mãe narcisista, quando eu vou me relacionar com o outro, eu me apaixono por um narcisista. Aí a gente volta, né, para a psicanálise, né? O tal lado complexo de Édipo. Você vai viver muito isso, né? Nas suas questões. Por esse Você sujeito. deve encontrar pacientes, filhos ou maridos ou esposas de narcisistas, né? Exato. E aí você percebe que a pessoa está ali numa relação com o narcisista e ela está sofrendo muito e ela não consegue sair daquela relação. E você identifica um pai ou uma mãe narcisista. Pode acontecer. Então, meu amor por esse pai era tão grande, ou por essa mãe, e eu não era amada por ele, então eu vou tentar ser amada por um outro narcisista. E aí eu acabo me apaixonando por um narcisista, que é uma forma de tentar, por uma segunda vez, ser amada por essa pessoa que se parece com o meu pai ou a minha mãe. Nem sempre esse complexo de Édipo ele se desenvolve em relação ao sexo oposto. Acontece de, às vezes, você tá ali, você teve uma mãe narcisista e você, na fase adulta, se relacionar com um parceiro narcisista. E você busca no seu parceiro características que te mantêm dependente de alguém, né? Porque estabelece uma codependência. Você é dependente da opinião daquela mãe ou daquele pai narcisista, você já se torna dependente. Como você cresce se sentindo e sendo taxada como alguém inferior e que precisa de aprovação, você busca alguém que mantenha, né, esse ciclo de dependência. Mantenha esse ciclo, você repete essas situações ao longo da sua vida, porque aquilo lhe é familiar. E a gente tem uma tendência a querer repetir o que é familiar. O que é familiar, essa zona de conforto, nem sempre ela é confortável. Às vezes ela é muito desconfortável e ela é sofrida. Mas eu tendo a repetir, muitas vezes, um sofrimento da minha infância. Então, também pode acontecer. Mas gente, isso que você estava falando, a questão das mães, se você parar para pensar, tudo isso assim que eu vejo, eu assisto, como assisto muito seu canal, às vezes assisto muitos depoimentos de mãe de autistas, e é um processo assim de paciência, de abdicação, de gastos, né? E como é que eu vou prover tudo isso para essa criança se eu estou em primeiro lugar o tempo todo? Lembra do filme Meu Filho, Meu Mundo? Aquela mãe que ela abre mão da vida dela, ela abre mão do trabalho dela, ela abre mão de tudo
para ficar em casa, fechada num banheiro, tentando estimular o filho dela. Ou seja, Gente, ela esse abdica vídeo, dela. o comentário desse vídeo está no canal da Raquel, no programa. A Raquel depois coloca aqui o link para a gente, tá bom? Manda para mim que eu coloco aqui, para as pessoas verem as discussões sobre esse filme, que é muito interessante, né? Fala sobre autismo, fala sobre muitas coisas. Gente, temos 1 hora de live, Raquel tem um compromisso. Priscila que está perguntando, mas eu acho que Raquel já respondeu, né? As pessoas mais dependentes emocionalmente tendem a se relacionar com narcisistas. Não respondeu Sim, essa. sim, porque eu preciso do outro, às vezes, para me dizer o que eu devo fazer. E o narcisista diz, porque ele sabe, ele está sempre certo. Então, como eu preciso disso, eu acabo me relacionando, quando eu sou muito dependente, tenho uma personalidade dependente, me relacionando com um narcisista. E é uma relação de muito sofrimento. Raquel, Arthur saiu, mas antes disso ele falou, né, a importância da psicologia no cotidiano, né? Ele colocou aqui que, nesse caso, pode ser retirada a guarda do menor, mas eu acho que na nossa cultura ainda interfere muito na questão desse tipo de avaliação. É importante a gente considerar ciências médicas, gente, o que já está provado, o que a ciência provou, né? Eu acho que a justiça tem que considerar a ciência, né? Considerar a questão do DSM, do CID, dos transtornos que existem, porque a gente vê tantos casos de crianças que foram assassinadas pelos pais, o caso do menino Bernardo, que pediu ajuda, que disse que não queria morar, né, com aquelas pessoas, que estava sofrendo, pediu para o juiz, e a justiça manteve ele lá no mesmo lugar que ele estava sofrendo, né? E no final das contas ele acabou falecendo, sendo assassinado. Então, quer dizer, a gente precisa avançar muito, né? No nosso país a gente precisa avançar muito com relação à ciência, com relação ao sistema judiciário que ainda está muito falho, né? Veja a questão do Lázaro aí, né? O Lázaro, que a gente sabe, né? Pelas análises psiquiátricas que têm sido feitas sobre o perfil dele, que ele tem um transtorno de personalidade antissocial, não sei se também era narcisista, mas ele cometeu muitos crimes, foi preso e solto várias vezes, né? E aí ele foi morto agora, e se tivesse sido preso, provavelmente ele seria solto, como tem acontecido. Gente, a internet da Raquel caiu, agradeço muito a vocês, vamos finalizar nossa live, tá? Eu vou tentar fazer lives mais curtas, né? As lives têm ficado muito demoradas, de 2 horas. Vamos tentar reduzir isso, porque eu sei que vocês não têm tempo, né? Tudo muito corrido, estudo, trabalho. Quem não está inscrito no canal, se inscreve. Um beijo enorme. Em julho vamos ter uma live sobre mães narcisistas com a Virginia Kozer, né? Que é psicanalista, que é uma blogueira dessa área. E eu deixo... Eu deixo meu beijo enorme para vocês. Agradeço muito, Raquel, pela sua participação, né? E nós esperamos que você volte para fazer as outras lives sobre o transtorno de personalidade antissocial, sobre os tipos de transtorno, né? Transtornos, a questão do narcisismo de acordo com a psicanálise também. Beijo. Beijo, Raquel. Beijo para todo mundo. Até mais.